O que são os templos do cristianismo? Cristo disse aos seus discípulos para que partissem e que não levassem bagagens, muito menos dinheiro, logo, que vivessem de sua fé. Mas eles desconsideram esses conselhos e formaram igrejas, coisa que Jesus jamais fez, apesar dele ter falado que ele era o caminho. Esses templos requerem administradores e a concorrência que entre os fiéis ela fomenta. Nada existe de religioso e sim, um embate político acirrado, pois na verdade, sepultam as doutrinas de Cristo e tomam por Deus o diabo. Será que os sacerdotes e pastores se julgam ser João? Como ele, eles batizam nas águas, mas não veio após ele o que batizava no fogo. E esse fogo não é a sua doutrina? Que dificuldade há na doutrina de Cristo que os homens tentam invertê-la? Seus templos são túmulos nos quais os homens entram, recebem a doutrina de Satanás e de lá saem como entraram, ou pior, são mortos-vivos os que lotam suas cidades. De outro modo pode-se verificar o que ocorria há 2000 anos, João submergia um indivíduo no Jordão e de lá ele saía após ter sido levado ao arrependimento, apto a receber a doutrina de Cristo, e nela não se passa pelas águas e sim pelo ver, ouvir e compreender, pelo ressurgir e ressuscitar, visto que antes estava morto. Nas igrejas, não se ensina a doutrina de Cristo, mas sua história, sua vida. É de fato comovente inteirar-se da vida de Cristo desde sua concepção até a sua morte, mas saber desses fatos não qualifica ninguém para sua salvação. Pelo contrário, se dá ao cristianismo muita ênfase nisso, ele acaba por formar sensibilizados com a história de vida de Cristo, mas que desconhece na íntegra sua doutrina. Cristo ama o mundo, e seus discípulos devem amá-lo também. Para Cristo o mundo, são nossas instituições, e certamente, com as pessoas que as compõem. Mas Cristo não se imiscuiu no mundo para amá-lo, nem nós. Devemos proceder assim. Amar o mundo é fazer com que ele veja que seu entendimento das coisas é puro engano e não se faz isso incorrendo no mesmo erro, antes, observando com fidelidade a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo está nas suas palavras e não se pode negar que o amar a Deus sobre todas as coisas tenha vindo dele mesmo, nem o amor incondicional ao próximo, mesmo e principalmente se ele for seu inimigo. Porém, é primordial o convite à salvação, visto que ninguém propõe salvar o outro se este não estiver perdido. As obras de Deus são perfeitas, então o paraíso é, assim como o homem que Deus criara e nele o colocou, logo tudo estava consumado, como após a transgressão do homem Cristo veio novamente a tudo se consumar. A salvação do jeito que ele a coloca, nada mais é que a regeneração da obra divina. Cristo chorou, mas não por si, e sim pelos os homens, pois na escuridão em que vivem não podem vislumbrar a luz ou a verdade. Eles não compreendem que suas obras são vãs e carecem de serem desfeitas. Elas não permanecem nem os próprios homens que são seus autores. Temos então um reino imutável, regido por leis igualmente imutáveis, e que quem as rejeita é instantaneamente banido de lá, mas o homem ao ser expulso para a terra carregou consigo a marca de seu ato de transgredir, ou seja, a ciência do bem e do mal que são as faces opostas de uma mesma moeda, tendo-se ciência possui-se tanto o bem, como o mal. Por isso toda e qualquer obra do homem é imperfeita e será pelo juízo divino rechaçada, e a salvação oferecida por Cristo é justamente a possibilidade de livramento desta grande destruição. É ensinado pelo Divino Mestre aos seus discípulos que os homens vivam de maneira contrária aos preceitos do seu reino, e isso na sua amplitude, significa que seus discípulos, espelhando nele, devem então viver de modo contrário. Jamais devem utilizar de qualquer poderio bélico caso esses oponentes fazem parte do governo da sociedade, mas convencer seus iniciados a não trabalharem e pagar impostos para essa entidade, visto que o governo do homem é prerrogativa de Deus e os homens governam a natureza e não a seus iguais. Aquele que se iniciou batizou-se com fogo, não justifica mais que ele leve uma vida comum como se Cristo não morasse no seu coração, deve, portanto, deixar bagagem e dinheiro e livre como uma ave do céu deve anunciar Cristo em toda a circunscrição que sua língua alcança. Nada justifica que um homem deixe de alardear as boas novas, que são em síntese, as leis do reino de Deus. Caso ele seja o rei de sua nação deve abdicar-se, mas se é o lixeiro que deixe sua cidade com o odor dos infernos, mas que não deixem de salvar seu semelhante.